Existe um Deus que o Brasil resolveu chamar de diabo. Não porque ele seja mau, não porque ele destrua, não porque ele ameace, mas porque ele é livre. E talvez liberdade seja a coisa mais perigosa que um Deus pode ter. Esse é Exu. E essa é a história que tentaram enterrar. Para entender por que isso aconteceu, você precisa conhecer o povo que criou Exu. E o que eles construíram vai mudar a forma como você enxerga tudo que vem depois. Os Yorubá. Espalhados pelo que hoje é a Nigéria, o Benin e Togo, os Yorubá construíram uma das cosmologias mais ricas que a humanidade já produziu. Um sistema espiritual vivo com centenas de divindades chamadas orixás, cada uma governada por uma força da existência. Xangô governava o trovão, Iemanjá, os mares, Ogum, o ferro e a guerra, Oxalá, a criação. E acima de todos eles, Olodumare, o Deus Supremo, a fonte de tudo. É um panteão imenso, majestoso, com uma lógica interna muito precisa. E dentro dessa lógica existe uma regra que não tem exceção. Nenhuma oferenda chega, nenhuma prece é ouvida, nenhum ritual começa, sem que um nome específico seja pronunciado primeiro. Em todo o terreno do candomblé, em toda cerimônia iorubá tradicional, o primeiro nome pronunciado é o de Exu. Sempre. Não porque ele seja o mais poderoso de todos, mas porque ele é a porta. E uma porta fechada deixa qualquer deus do lado de fora. Se Exu é a porta, ele também é o caminho. Ele é o intermediário, o tradutor, o carteiro do sagrado. Quando um humano faz uma prece, é Exu quem leva. Quando um orixá responde, é Exu quem traz a resposta de volta. Ele transita entre os mundos dos homens e o mundo dos deuses como nenhum outro ser consegue. Outras culturas perceberam a mesma necessidade. Na Grécia Antiga, esse papel era de Hermes, mensageiro dos deuses, guardião das estradas, senhor das fronteiras. Em Roma, era Mercúrio. Na mitologia Akan da África Ocidental, era Anansi, a aranha que tecia as histórias do universo. Toda grande cosmologia precisou de um ser assim. Alguém que cruza fronteiras, que conhece os dois lados, que fala a língua dos mortais e dos imortais ao mesmo tempo. Sem ele, os deuses ficam surdos. Mas existe uma diferença crucial entre Exu e outros mensageiros. Hermes é leal ao Olimpo, Mercúrio serve ao poder de Roma, Exu não serve a ninguém. Existe algo em Exu que nenhuma outra divindade do panteão iorubá possui na mesma medida. Os outros orixás têm seus domínios, suas regras, suas funções fixas. Exu também governa seu território, mas há um detalhe que o separa de todos eles: Exu não obedece. Nem a Olodumare, o Deus Supremo, nem aos outros orixás, nem aos sacerdotes. Ele atende a quem o chama com respeito, mas não se submete a ninguém. Age por vontade própria, transita entre os mundos quando quer, como quer. E para mostrar exatamente o que isso significa, existe um mito. Certa vez, Exu caminhou por uma estrada que separava dois campos. Vestia um chapéu de duas cores, preto de um lado, vermelho do outro. Os dois lavradores que trabalhavam nos campos viram Exu passar, e depois que ele sumiu no horizonte, começaram a conversar. Você viu aquele homem do chapéu preto? O chapéu preto era vermelho, preto, vermelho. A briga foi tão violenta que os dois foram parar nos tribunais. Quando Exu apareceu para testemunhar, virou o chapéu nas mãos, preto de um lado, vermelho do outro, e disse apenas: vocês não brigaram por causa do chapéu, brigaram porque cada um achou que sua verdade era única. Exu não mente, ele expõe, ele não corrompe, ele revela. E o que ele revela, na maior parte das vezes, é o que os homens não querem ver sobre si mesmos. Exu revela, Exu expõe, mas ele não faz isso só com palavras, ele faz com o próprio corpo. Exu é um deus profundamente físico. Ele governa a fertilidade, a virilidade, o desejo, a criação que nasce do encontro entre dois corpos. Seu cajado sagrado, o Ogô, é abertamente fálico. Suas representações tradicionais frequentemente o mostram como proeminência sexual exagerada, não como provocação, não como obscenidade, como símbolo de força criadora. Para os Yorubá, o corpo nunca foi vergonha, o desejo nunca foi o pecado. O sexo era uma das forças que movem o universo,
tão sagrado quanto a chuva, quanto a colheita, quanto o nascimento. Agora, pensa numa religião construída durante 2000 anos, sobre a ideia exatamente oposta, onde o corpo é a tentação, onde o desejo é a fraqueza, onde a sexualidade precisa ser controlada, suprimida, confessada. Quando um Deus que celebra o corpo encontra uma religião que condena o corpo, só existe um resultado possível. Esse Deus precisa desaparecer, ou vai precisar virar monstro. O corpo incomoda, a liberdade incomoda, mas tem uma coisa que Exu que talvez incomode mais do que tudo. Ele ri. Exu é irreverente, zombeteiro, travesso. Ele presta peças nos outros orixás, ele subverte rituais, ele aparece quando não é esperado e some quando mais é precisado. E faz tudo isso com um prazer visível, quase infantil. Os antropólogos têm um nome para esse arquétipo: Trickster, o trapaceiro divino. E aqui está algo que vale a pena pausar para pensar. Quase toda a grande cultura do mundo criou um personagem assim. Loki entre os nórdicos, Anansi entre os Akan, Coyote entre os povos nativos americanos, raposa na mitologia japonesa. Inclusive, a serpente do Éden tem traços desse arquétipo, um ser que aparece para perturbar a ordem, para oferecer conhecimento proibido, para mover o que estava parado. Se você ainda não assistiu o episódio anterior sobre como a serpente foi transformado de símbolo sagrado em símbolo do mal, vale muito a pena, porque o que aconteceu com o Exu e o que aconteceu com ela seguem o mesmo mecanismo. Agora, voltando para o nosso vídeo, o Trickster não é o oposto da ordem, ele é o agente da transformação. Sem ele, o universo congela, as regras viram tirania, o sagrado vira prisão. Exu zomba, Exu provoca, mas não por maldade, por necessidade. E uma instituição que precisa de solenidade absoluta para manter sua autoridade, não sobrevive perto de um Deus que ri da solenidade. Exu é o senhor dos caminhos, ele abre ou fecha. Dependendo da relação que você tem com ele, esse canal funciona igual. Se você se inscreve, os próximos mitos chegam até você. Se não se inscreve, bem, Exu decide o que o algoritmo faz, né? Até aqui falamos de Exu na África, no seu lugar de origem, com seu povo, mas Exu não ficou na África. Entre os séculos 16 e 19, mais de 5 milhões de pessoas foram arrancadas da África e trazidas à força para o Brasil, a maior diáspora forçada da história humana. Vieram acorrentados, sem nome reconhecido, sem língua aceita, sem família, sem terra. Mas os colonizadores cometeram um erro, acharam que podiam tirar tudo de um povo. Não podiam. Os Yorubá trouxeram seus deuses dentro deles, não em objetos, não em livros, em memória, em canto, em dança, em palavra passada de pai para filho dentro dos porões dos navios, dentro das senzalas e dentro dos quilombos. Chegaram ao Brasil com o panteão inteiro intacto. E aqui encontraram um problema imediato. O catolicismo colonial não tolerava outros deuses. A Igreja Católica tinha força de lei no Brasil. Rituais africanos eram proibidos. Terreiros eram destruídos. Sacerdotes eram perseguidos. Então os Yorubá fizeram algo que só o povo muito inteligente faz quando não tem como lutar de frente. Eles se camuflaram. Cada orixá ganhou um santo católico como máscara. Iemanjá virou Nossa Senhora dos Navegantes. Oxalá virou Jesus Cristo. Xangô virou São Jerônimo. Ogum virou São Jorge o Guerreiro. Por fora, os escravizados rezavam para os santos dos colonizadores. Por dentro, continuavam falando com seus orixás. O colonizador ouvia os nomes dos santos. Os orixás ouviam tudo. Era uma resistência silenciosa, invisível, genial. E funcionou por séculos, mas Exu não ganhou um santo. Os missionários e padres olharam para ele, viram um ser que vivia nas encruzilhadas, irreverente, sexual, livre, que não se submetia a nenhuma hierarquia, que ria do sagrado, e reconheceram no imaginário cristão que carregavam um rosto familiar: o diabo. Não São Pedro, não São Jorge, não nenhum mártir ou anjo, o próprio diabo. A coincidência de símbolos foi suficiente. Encruzilhadas? O diabo também mora nas encruzilhadas do imaginário medieval. Meia-noite? O diabo também aparece à meia-noite. Irreverência? Sexualidade? Insubmissão? Perfeito, estava decidido. E assim, o primeiro de todos os orixás, a porta de entrada para o sagrado, o mensageiro entre os mundos, foi batizado de demônio perante o Brasil inteiro. Mas a história não acabou aqui.
Porque, mesmo perseguido, mesmo demonizado, mesmo com a polícia destruindo terreiros até os anos 1970, isso não é exagero, é história documentada. Exu sobreviveu. Sobreviveu nas senzalas, nos quilombos, nos terreiros escondidos nos fundos de quintal. Sobreviveu nas palavras que o brasileiro usa sem saber a origem: encruzilhada, despacho, firmar o ponto, abrir os caminhos. Sobreviveu na música, no samba, na capoeira, nos nomes que as crianças nas periferias crescem ouvindo sem nunca saber de onde vieram. O Brasil tem uma das maiores diásporas iorubá do mundo, e mal sabe o nome dos deuses que carrega. Chegamos então à pergunta mais incômoda desse vídeo. Por que Exu, especificamente Exu, gera tanto pavor em algumas igrejas brasileiras até hoje? Por que pastores fazem cultos inteiros contra ele? Por que os terreiros continuam sendo depredados? Por que imagens de Exu são quebradas em praça pública? No Brasil, em pleno século XXI, a resposta talvez não esteja em Exu, talvez esteja em quem olha para ele. Exu é o deus das encruzilhadas. As igrejas exigem caminho único. Exu não obedece à hierarquia. As igrejas se sustentam em hierarquia. Exu celebra o corpo. As igrejas suprimem o corpo. Exu não julga. As igrejas vivem do julgamento. Exu ri. As igrejas exigem solenidade. Exu pertence aos terreiros, às favelas, à periferia negra. As igrejas, historicamente, sempre serviram ao poder. Cada atributo real de Exu é uma ameaça direta a uma estrutura que precisa de obediência para funcionar. Não foi necessário inventar um vilão, bastou olhar para quem ele sempre foi. Exu não é diabo, nunca foi. Ele é o primeiro de todos os orixás, o mensageiro entre os mundos, o dono das encruzilhadas, o senhor da transformação, o Deus que ri, que seduz, que expõe, que liberta. Um povo inteiro foi arrancado da sua terra, perdeu o nome, a língua, a família e a liberdade, mas não perdeu os deuses. E um desses deuses sobreviveu até hoje, carregando o rótulo mais pesado que existe, o de encarnação do mal, sem nunca ter sido nada disso. Talvez a pergunta que vale ficar seja essa: um Deus que não se curva, que não obedece, que não pede licença para existir, isso é um demônio? Ou é exatamente o que algumas pessoas nunca deveriam ter encontrado? Me conta o que você acha aqui nos comentários. E me diz também qual mito, qual divindade você quer ver aqui no próximo episódio. Temos explorado mitologia iorubá, grega, nórdica, indiana, mas esse canal não tem fronteira. Pode ser um deus, uma criatura, um herói, um mito que te persegue desde criança e você nunca entendeu direito. Conta pra gente aqui embaixo. O nosso mito de hoje fica por aqui, mas nos vemos nos próximos episódios. Até!